Esta apresentação sobre números racionais, mostraremos o que são frações mistas, frações decimais, a estrutura e conceitos iniciais de números decimais. Este capítulo requer conhecimentos sobre potenciação, potenciação na base 10, e expoente negativo. Vimos em um de nossos vídeos anteriores o que é fração, que fração é uma divisão, onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. O quociente é o número inteiro que, multiplicado pelo divisor, cabe no dividendo. Isto é, um valor menor ou igual ao dividendo. O resto é parte do dividendo que não foi dividido, porque é um valor menor que o divisor. Se equacionarmos a divisão, teremos o dividendo A igual ao quociente Q, multiplicado pelo divisor B, mais o resto R. A fração mista é o quociente mais o resto, que é o número que não foi dividido, sobre o divisor. Veja o exemplo na tela. Seja a fração 13 sobre 4. Se dividirmos o 13 por 4, obtemos o quociente igual a 3 inteiros, e o resto é igual a 1. Escrevendo na forma de fração mista temos 3 inteiros, e 1/4. Experimente fazer a adição de 3 mais 1 sobre 4, e observe o resultado. As frações decimais se caracterizam pelo denominador igual a 10, ou potência de base 10. Veja na tela. O sistema de numeração que usamos é a base 10, e os 10 algarismos utilizados são de 0 a 9. Os números decimais se caracterizam por se apresentarem em duas partes separadas por vírgula. A primeira parte é a parte inteira, a segunda parte fracionária. A posição do algarismo, em uma expressão numérica, é importante. Por isso, chamamos de sistema de numeração posicional. Conforme a posição de um algarismo, em uma expressão numérica, esse algarismo é multiplicado por uma potência de base 10, com expoente igual à ordem na posição da expressão. Veja na tela como podemos escrever uma expressão numérica, com o algarismo multiplicando por 10, elevado ao número correspondente à posição na expressão. No Brasil, a vírgula é o símbolo que separa a parte inteira da expressão da parte fracionária. Há outros países que usam o ponto. Veja este exemplo de número decimal: 12.345,6789. Escolhemos cada algarismo do número, coincidindo com a posição, na parte inteira, para melhor compreensão. Vamos ver um exemplo com uma fração mista. Posso dividir o numerador pelo denominador da parte fracionária, e usar a parte inteira, seguida de vírgula e do resultado da divisão. Ou, transformar a fração mista em fração imprópria, e dividir o numerador pelo denominador. Encontrará sempre o mesmo resultado. Com as frações decimais, se torna muito simples. Há vários caminhos. Simplificar, quando possível, e dividir a fração simplificada. Dividir simplesmente o numerador pelo denominador. Contar o número de zeros no denominador, que corresponde à potência de 10, do denominador, e posicionar a vírgula no número que corresponde ao numerador, da direita para a esquerda, que é o mesmo que dividir. Observe o resumo, mostrando os nomes para cada posição de um número decimal, com a parte inteira e a parte fracionária. Comumente chamam-se casas, cada posição do algarismo na expressão numérica. A parte fracionária é geralmente tratada como casas decimais. Um número pode ser composto de infinitos algarismos na parte inteira, e também infinitas casas decimais na parte fracionária. Todos os números decimais, finitos, infinitos ou periódicos, podem ser expressos por frações. Os números decimais, com origem nas frações decimais, e que apresentam um número finito de casas decimais, são chamados de números decimais finitos. Veja os exemplos na tela. Os números decimais, que apresentam um número infinito de casas decimais, são chamados de números decimais infinitos, mais conhecidos como dízimas.
As dízimas periódicas se caracterizam por apresentar grupos de decimais com os mesmos números, que chamamos de período. As não periódicas não apresentam período algum. Veja o número π representado na tela, como exemplo. A dízima periódica composta apresenta à frente da vírgula uma casa decimal, ou um grupo de casas decimais, não periódicas, seguida de infinitos períodos. Uma forma de representar as dízimas periódicas é colocar uma barra sobre o período. No próximo vídeo apresentaremos como transformar um número decimal em fração. Tanto números decimais finitos como infinitos. Obrigado por assistir. Esta matéria é apresentada por vários vídeos curtos como este, em sequência didática apropriada para melhor aprendizado. No final desta sequência saberemos adição e subtração, multiplicação e divisão de números decimais. Não deixe de ver. Inscreva-se no canal. Dê o seu like.